This call is now being recorded. Beleza. Deixa eu organizar aqui a tela pra gente começar. Pronto, pessoal, aí ó, só pra gente recapitular um pouquinho, né? As cenas dos capítulos anteriores aí. Nós começamos a falar sobre o cálculo do volume, né? Do prisma, né? Então, o que é importante a gente observar aí quando a gente vai calcular o volume, precisa calcular o volume de um prisma. A gente depende exclusivamente de duas coisas para calcular a área de um prisma, né? As figuras, vocês lembram, né? Formadas por polígonos, né? União de vários polígonos. E aí a gente tem que ter atenção em duas coisas, né? Quando a gente vê um prisma, a gente tem que observar, né? A sua base, porque a gente precisa encontrar a área dessa base e precisa encontrar a medida da altura da figura, né? Porque o cálculo do volume é simplesmente multiplicar essa área da base vezes a altura dessa figura, né? Então, se a gente tem um prisma aqui, por exemplo, esse aqui, que é um prisma triangular, eu preciso calcular a área da base, uma base triangular, então eu preciso calcular a área do triângulo, e depois multiplicar pela altura dele, pela altura do triângulo, não do triângulo, né, mas da altura do prisma, né, que eu me refiro, certo? Você tem aqui esse prisma pentagonal, você calcula a área do pentágono, multiplicar pela altura do prisma, certo? Lembrando aí que o prisma pode ter, né, classificados como prisma reto e prisma oblíquo, né? Exemplos que a gente trouxe na aula passada, né? Certo? E aí, pessoal, a gente fez aqui alguns cálculos na aula passada, né? Calculando aí o volume de determinados objetos, sendo eles, né, caracterizados como os prismas, né? Esse foi um exemplo bem legal porque a gente teve que trabalhar com o conceito de trigonometria, né? Que é as relações métricas de um triângulo retângulo para encontrar a altura do meu prisma, não foi? Então aí na aula deve lembrar que nós utilizamos o cálculo usando o seno do ângulo aqui, ó, para encontrar a altura desse prisma, que virou aqui meio hipotenusa, né? Então a gente tem que ficar atento também a essas correlações, né? Entre os conceitos aí de matemática, certo? Aí hoje vamos trabalhar alguns exercícios, tá bom? Para que a gente fique lembrando aí de como é que se encontra aí o volume desses objetos, tá bom? Aí o primeiro aqui a gente vai pensar, vai fazer logo com as questões do Classroom, que eu coloquei para vocês aí as duas, 3 semanas atrás que estavam lá, tá certo? A gente vai resolver elas aqui, porque se ficou alguma dúvida, a gente aproveitar o momento para ver se consegue tirar as dúvidas, beleza? Essa daqui, ó, da semana passada, a questão diz assim: quem foi que conseguiu fazer essa questão? Alguém que tá aqui fez? Se fez, deixa Eu aí. acho que eu fiz, eu só não sei como. Foi? Aí, Camila fez. Deve ter sido por meio que Chico Xavier, né? Assim fez, fechado e começou. Não sabe como fez, né, Camila? Mas beleza. Mais alguém fez? Eu também fiz, mas não lembro da resposta não, viu? Ah, Não, pode enviar. beleza. Então, ó, vamos lá, vamos fazer juntos aqui. Para vocês vão relembrando também aí a resposta de vocês. Ó. A piscina usada nas competições de natação das Olimpíadas Rio 2016 possui medidas oficiais recomendadas. Aí, quais são essas medidas, né? 50 metros de extensão, 25 metros de largura e 3 metros de profundidade, né? Então, se a gente pensar aqui na piscina, vamos... Eita, agora eu vou usar minhas habilidades aqui, ó, de
artísticas de desenho aqui. Digamos que essa seja aqui um projeto de uma piscina, certo? As habilidades aqui são... Você não tem noção de como eu sou desenhista. Já me perdi aqui no meu desenho. Digamos que eu tenho mais ou menos aí essa piscina aqui. Tá aí uma, né? Pensar que seja aí o formato de uma piscina. Aí ela tem essas dimensões, né? Que ele colocou aí pra gente. 50 metros de extensão, como se ela tivesse isso aqui, né? 50 metros de extensão, 25 metros de largura, né? Essa medida aqui. Vinte e cinco metros de largura e 3 metros de profundidade, né? Seria essa daí, daqui pra cá, né? 3 metros de profundidade. E aí ele fala assim, supondo que essa piscina tem o formato de um paralelepípedo retângulo, né? Então, justamente a figura que eu desenhei aqui seria um paralelepípedo retângulo, tá certo? Qual dos valores abaixo, no caso eu tirei os valores, né? Porque vocês iam me mandar a resposta. Mais se aproxima da capacidade máxima de água que essa piscina pode conter, né? Então a gente precisa calcular quanto que cabe de água aqui, né? Que a capacidade, no caso, quando a gente trabalha com volume, a gente trabalha com a unidade metro cúbico, né? Centímetro cúbico, que é o capacidade aqui se refere ao volume, né? A capacidade, quando a gente fala de capacidade, a gente tem que fazer a conversão dessa medida aqui para litros, né? ml e assim vai, tá certo? Então, nada mais, nada menos que a gente vai fazer nessa questão é calcular o volume desse prisma, né? No caso, isso é um prisma aí bem conhecido que é o paralelepípedo retângulo. E depois pegar essa medida de volume e transformar ela para a capacidade aqui, no caso, né? Como é um líquido, em litros, né? Seria mais apropriado, tá certo? No caso para a piscina. Então aqui, ó, a gente sempre observa que o cálculo é a área da base multiplicado pela altura, né? Então eu tenho aqui essa piscina aí que vai medir, né? Como volume, capacidade dela. Volume da piscina. Vinte e cinco vezes 50 vezes 3. E aí, multiplicando esses valores, 50 vezes 25 vezes 3, tá aí 3.750. Aqui nós temos metro cúbico, né? Porque todas as medidas estão em metros, certo? Então aqui nós temos o volume. Agora, como ele está querendo que a gente diga a capacidade dela, ou seja, quantos litros de água cabe aqui para encher ela todinha. Aí a gente lembra dessa informação aqui que ela é muito importante, né? A gente tem que lembrar que 1 metro cúbico ela equivale a mil litros, certo? 1 metro cúbico é o mesmo que equivale a 1 litro. 1.000 litros de água, tá? Então aqui ficou fácil, né? Então a capacidade da piscina em litros, ela vai ser, com cada metro cúbico vale 1.000 litros, e ela tem
750 metros cúbicos, né? Então a gente vai só multiplicar 1000 por 3.750, né? Então vai dar aí, ó, é só acrescentar os 3 zeros do 1000 quando eu multiplico, né? Ó. Tá aí, ó, 3.750.000 litros, aproximadamente aí, quem sabe, de água, né? Na piscina oficial, na piscina de natação olímpica, certo? Então esse aqui era o valor que vocês deveriam me enviar lá no Classroom, beleza? E aí, Valesca e Camila, relembrou? Foi esse mesmo valor que deu de vocês? Beleza. A Beatriz também deu certo. Tá bom. Então, vamos para o próximo, né? A outra questão, essa daqui já é um pouquinho mais antiga, lá do Classroom. Beleza, Beatriz. Era para a gente tentar aí ter uma visão espacial, né? No caso, das figuras planas, né? Então, vocês podem, assim, se preparar de certa forma, porque é bem comum cair questões desse tipo no Enem, em que ele te dá a planificação, então vocês têm que observar as duas figuras, né? Vocês observam a planificação da figura espacial, no caso, essa seria a planificação. É como se eu estivesse abrindo a figura todinha, né? E ele vai pedir para você identificar, é, vai pedir para você identificar o quê? Como é que ela é, né? Formada a partir da planificação, certo? Então, para esse tipo de questão assim, vocês precisam se atentar aos detalhes, tá bom? Ter muita atenção nos detalhes para poder fazer certinho, né? Então, assim, a primeira coisa que eu vejo que seria importante vocês analisarem nesse tipo de questão, independente de como ela seja simples, se ela seja mais complicada, é vocês tentarem ver a base da figura, né? Então, por exemplo, aqui, essas figuras elas estão montadas aqui, então as bases dela seriam essas aqui, né? Tanto a superior como a inferior. Essas que seriam as bases da figura, né? Então, quando a gente observa a base, aqui fica bem claro que a gente vê, ó, que ela tem uma base, ó, hexagonal, né? Ela tem 6 arestas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas, né? Então, obviamente, a gente ficaria na dúvida entre essas duas figuras aqui, entre a 2 e a 3, né? E não tem como ser essa, porque a base é triangular. E essa daqui a gente pode descartar também pelo fato de ter uma das faces, ó, triangulares, né? Uma das faces não, ter faces triangulares, né? Ó. E a nossa figura aqui, ela não tem face triangular, ela tem uma das faces retangulares, né? Então aí, ó, o detalhe estaria na nossa base, né? Como a gente sabe que é uma base que tem 6 arestas, seria um hexágono. Então a gente vê aqui, ó, no caso, essa seria um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, nos resta de fato que o sólido, né, a figura formada por essa planificação aqui, é a figura 3, né? A figura 3, certo? Como aí bem Valesca observou, né? Só que às vezes na afobação, né, a gente olha uma questão dessa aí não se atenta aqui a contar, né, as arestas direitinho para conferir a resposta correta, né? Uma vez que é tanto essa daqui como essa daqui também é formada, né, por retângulos, né? Ó. Então já daria a gente na dúvida, mas aí observa bem a face, no caso que se refere à base da figura, né? Ela é um hexágono, tem 6 lados, beleza?
Tá bem atento a isso. Aí aqui, ó, a gente também tem outra situação lá. A outra questão estava dentro dessa aí também. A vendedora monta a caixa de acordo com a escolha do cliente. Se ela utilizar os moldes que aparecem abaixo, ela vai obter caixas do tipo. Então, observa bem, né, novamente aí, como é que é os moldes dessa figura, ó, a planificação da figura. Ela foi desmontada e foi aberta assim, todinha. Então, a gente pode ver aqui, ó. Possivelmente eu tenho uma base triangular, ó. Vendo? Né? Essas bordinhas aqui, ó, elas vão se encaixando aqui nas arestas do triângulo, né? E aqui qual que seria a base dessa figura, né? Observa aqui, ó. Aqui já não é um hexágono, aqui é um pentágono, né? Certo? Seria um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono também. É um hexágono também. Certo? Aí vamos olhar aqui, né? Ó. Isso aqui foi de graça, né? Tem como ser essa. Aqui a gente tem um semicírculo, né? Aqui é como se fosse um cilindro, que a gente vai ver, cortado ao meio. Pegaram o cilindro e cortaram no meio. Aí essa daqui, como é que seria o nome dessa figura aqui? A gente falou ainda agora sobre ela, né? Seria um paralelepípedo retângulo, né? A piscina que eu desenhei. Paralelepípedo retângulo. E aqui o tipo 1, né? Seria aquela caixa aqui. Ver os detalhezinhos dela, né? Ó, a base, onde são vocês. No caso, um hexágono. Aí ela tá aqui, ó. Tá vendo? E a outra, né? A gente vê pela base também que ela vai ser um triângulo aqui, ó. Justamente aqui, né? Ó. E as faces retangulares aí. Certo? Então seria o tipo 1 e o tipo 4. Beleza? E hoje, se não sei se é hoje ou é na próxima aula de no pós-médio, né? Tem um ex-aluno da gente, ele vai trabalhar com vocês também esse tipo de visão espacial aí, da geometria espacial, né? De planificação. É bem importante para questões do Enem, porque, como eu falei ainda agora, né? São bem recorrentes, cair. Tá certo? Então, eu não sei se é hoje ou se é na próxima terça-feira, mas em uma das horas do pós-médio, vocês vão ter uma aula de matemática voltada para esse tipo de interpretação de questões. Então, vocês aproveitem bastante, prestem bastante atenção, tirem as dúvidas também que forem aparecendo. Vai ser legal, tenho certeza. Beleza? Aí vamos passando, né? As questões aqui agora que não estavam no Classic, mas são questões parecidas também com o que a gente vem trabalhando. Vocês querem aí 2 minutinhos para resolver essa questão, tentar fazer essa questão? 2 minutos é suficiente. Vai lá. Vocês têm 2 minutinhos para fazer. Pega o caderno aí, o lápis, a borracha. E coloca a resposta no chat aí, certo? Vai lá, Raif. Camila. Vamos lá, pessoal. Aí, ó. Em uma piscina retangular, com 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, para levar o nível da água em 10 centímetros, são necessários quantos litros, né? Completando aqui a pergunta. Vamos ver se eu tenho paciência de esperar. Aí qualquer dúvida vocês colocam no chat aí também. Eu acho que lembra, Camila.
A fórmula é a área da base multiplicado pela altura, né? Como é uma piscina retangular, então você vai imaginar aqui novamente a piscina aqui, ó. Ela tem, no caso lá, né, comprimento. Aí ela vai ter a determinada largura, que eu coloquei, né? E ele quer, e ele dá a alturazinha também lá, só que em relação aqui, ó, o nível de água, né, que ele quer subir. Aí, Valesca deu 5.000 litros. Quem mais aí encontrou a mesma resposta que Valesca? Camila cheia de onda. Aí Raif também. Beleza. Beatriz também. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Aí, ó. A piscina tem 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, né? Vou calcular o volume dela aqui. Então, você imagina aí a piscina naquele formato que a gente fez lá, né? Só multiplicar aqui as dimensões dela. Ela é retangular, então, direto, né? Multiplicar as dimensões dela. 10, isso, comprimento, por 5 de largura. Aí bem observado por Valesca aí, ó. Só que o nível da água, no nível da água, quando a gente pensar a piscina, né? O nível da água, ela é basicamente o que? A nossa altura que a gente quer chegar, né? A piscina na altura aí de 10 centímetros, né? Só que aí a medida está em centímetros, ó. Então a gente tem que transformar isso aqui para metros, né? Para multiplicar tudo na mesma unidade, né? Agora, 10 centímetros em metros, exatamente aí, ó. É só dividir isso por 100, a gente sabe que 1 metro são 100 centímetros, né? De metro para centímetro, eu multiplico por 100. Isso, mas é tipo assim, a piscina ele não disse em que nível tava, então a gente subentende que ela tá vazia, né? Então, ela tá vazia. Aí eu quero elevar o nível da água. Se ele dissesse que a piscina tivesse já com a quantidade de água, aí eu ia acrescentar mais 10 centímetros, mas a questão não falou em qual nível tá, né? Então ela tá vazia, eu quero elevar o nível de água dela até 10 centímetros, do zero, certo? Mas é uma pergunta interessante, né? Interessante que a Camila fez aí, né? Se não tivesse vazia, né? Se ela já tivesse com uma determinada quantidade de água, né? Bem observado. Mas foi legal a sua pergunta, Camila. E aqui a gente divide por 100, né? Lembrando aí. Certo? Mas aí, como eu falei, né? A piscina, pelo que a questão fala, ela não tem volume ainda, né? Não tem água dentro. Então, quando coloco a água dela, eu quero chegar num nível de 10 centímetros, né? Estou multiplicando aqui por 0,1 ou 0,10, como a Alissa colocou aí. E aí vai ter 50 vezes 0,1, né?
E aqui vai dar 5 metros cúbicos. Pessoal, aqui, ó, vocês multiplicar 50 vezes 0,1, tipo assim, você pensa 50 vezes, o que seria 0,1? 1 dividido para 10, né? 1 sobre 10, 0,1. Aí a gente simplifica esses dois zeros aqui, ó, fica bem simples, ó, de enxergar. 5, né? 5 metros cúbicos. Aí, por que que deu 5 mil, né? Dos meninos, 5 mil litros, né? Porque eles fizeram a conversão, né? Metro cúbico para litros, né? A gente ainda agora comentou que 1 metro cúbico equivale lá a 1000 litros. Então aqui eu teria, né? 5 mil litros de água. 5 mil litros de água, certo? E essa daqui? 5 vezes 1000, isso. E essa? A razão, eu acho que seria aqui a vazão, né? Não é razão não, a vazão. A vazão de 25 litros de água por minuto, né? O que seria a vazão, né? Encher, no caso, ou sair, né? A vazão de 25 litros de água por minuto. Quanto tempo será necessário para o enchimento de uma piscina de 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 de profundidade? E aí, pessoal? Eu tenho uma piscina para encher. Esse tempo de calor só me lembrou piscina, gente. Eu tenho uma piscina para encher. Ela tem essas dimensões aqui. E eu consigo encher ela com essa vazão aqui, né? De 25 litros de água por minuto. Aí quanto tempo eu levo para encher ela completa? Como é que eu faço para saber esse tempo? 2 minutinhos para vocês fazerem. E aí qualquer dúvida vai colocando aí no chat pra gente ir conversando. Qual seria o primeiro passo, né, para fazer essa questão, digamos assim? Isso. Qual o volume? Exatamente. O volume da piscina. E aqui, como nós temos as dimensões da piscina, multiplicaremos tudo. 7 vezes 4 vezes 1,5. Né? Vezes 4 vezes 1,5. Eu faria assim, ó. Imagina que eu estou sem a calculadora. Eu faria primeiro 7 vezes, para ser um pouco mais rápido, né? 4 vezes 7, 4 vezes 7 que dá 28. Vezes 1,5. Aí eu penso assim, não sei se vocês
gostam desse tipo de pensamento. Ó. No lugar de eu multiplicar, se eu pensar, se eu não vou multiplicar por 1,5, eu vou multiplicar por 3, porque 1,5 é a metade de 3, né? Eu faria 3 vezes 28, tá? Na minha cabeça. Eu não gosto de multiplicar com o número 1, vírgula, né? Então eu faria 3 vezes 28, porque 3, ó, 1,5, que é a minha realidade de cálculo, é a metade de 3, né? Então eu ficaria pelo inteiro, 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 2, 6. 2, né? Só que aí eu vou olhar para minha realidade agora. Eu multipliquei por 3, né? Que é o dobro disso aqui. Só que eu não quero o dobro, eu quero a metade, né? Se o dobro de 84, a metade de 84 seria quanto? 42, né? Que é o mais que multiplicar. 28 vezes 1,5, né? Beleza? Aí aqui é metro cúbico. Vocês entenderam aí o que eu fiz só para fugir da vírgula, né? Mas se você multiplicar 28 por 1,5, né? Lembra lá, que é 28 vezes 1,5. Multiplica normal e depois anda com a vírgula uma casa apenas, né? Porque só tem uma casa após a vírgula, certo? Beleza. Aí esse aqui, ó, tá em metro cúbico. Eita, Camila vai desenrolada. Beleza, já deu as respostas tudo aí. Aí tá em metro cúbico. Aí transformando isso aqui para litros, né? Porque a vazão tá em litros. Vou multiplicar por 1.000, né? 42 multiplicando por 1.000, daí esse resultado, né? 42 mil litros de água. Beleza, vocês são fera. Aí, como a vazão agora ela é 25 litros por minuto, quanto tempo eu vou encher essa piscina, né? Aí, o tempo, eita, 1 dia e 4 horas. Beleza. Aí, o tempo para me encher ela, né? Vai ser a partir da vazão que eu sou capaz de estar enchendo, é 25 litros por minuto, né? Como eu tenho 42 mil litros, para me saber quantos minutos, a cada minuto, quanto de água eu vou encher, eu vou pegar os 42 mil litros e vou dividir por 25, né? Que foi o que os meninos fizeram aí. 42. Essa divisão aí, 42 mil. 42 mil dividido para 25 é exatamente o que os meninos disseram. 1.680 litros, né? Que eu vou conseguir encher minutos, na verdade, litros não. 1.680 minutos. Eu vou conseguir encher essa piscina em 1.680 minutos, né? Fazendo aí a divisão. Certo? Então, pegaria aqui 1, né? Subtrai por 25. 42 menos 25. Aí 17, né? Aí esse outro zero aqui. E agora, pegando o resto aí da divisão 170. Eita, aí deu até em segundos aí. Multiplicar por 6, né? Ó, 25 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Aí 3, 2, 6, 12. 150, né? Sobra 20. Esse outro zero aqui. E aí, 8 vezes 25 vai dar exatamente 200. Subtrair no zero, né? Aí, esse outro zero,
0 vezes 25 vai dar 0, né? 1.680 minutos, né? É o tempo que eu levo para encher a piscina. Aí os meninos pegaram e também colocaram o resultado em horas, não foi? 28 horas, né? Aí como é que se faz isso aí? Bem tranquilo, né? Então o tempo para encher. Eu posso encher ela em 1.680 minutos, né? Em horas. É só eu pegar e fazer novamente, né? Ó, eu pego o tempo, tá em minutos, 1.680 minutos, e vou dividir por 1 hora, que no caso, né? Para transformar em hora, eu tenho que representar 60 minutos, que é 1 minuto em hora, né? Só dividir por 60, como os meninos fizeram. Dividindo isso aí por 60, daí 28 horas, né? Em 28 horas. Que é 1 dia e 4 horas, né, Camila? Ou 100.800 segundos. Beleza, gente? O restante do pessoal conseguiu entender? João Vitor, Kathleen, Marana, Milena, Thaís, Samuel, tranquilo? Qualquer dúvida vocês falem aí, tá? Valesca. Ai, Camila. Thaís. Tudo bem, se esforçando a gente consegue. Nem tudo também eu entendo, mas aí às vezes eu vou me esforçando até eu conseguir entender. Beleza. Agora essa outra aqui, ó. 2018, a questão do Enem. Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como da figura abaixo. A caixa de madeira tem as dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões externas em centímetros estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de 0,5 centímetros. Qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira como a descrita? Né? Então, ele não quer saber o volume que a caixa comporta de objeto dentro, mas ele quer saber o volume de madeira que ele utiliza para construir a caixa. Né? Então é diferente se a gente fosse fazer o cálculo aqui no caso. Quanto de chocolates eu ia colocar dentro da minha caixa, aí dava certo, né? Era só fazer o quê? Multiplicar pelas dimensões aí, né? Que foi dado na questão. Mas aí ele quer saber a quantidade de madeira que eu utilizo para fazer essa caixa, né? Aí vamos pensar comigo aqui agora. Vamos utilizar aqui meus desenhos artísticos, meus rabiscos aqui, ó. Ele deu uma informação bem bacana. Ele disse que a madeira tem uma espessura de 0,5 centímetros, né? Essa não é a questão bem fácil assim, porque ela tem essa pegadinha aqui. Ele dá a espessura da madeira, né? Então você tem que tentar imaginar como é que ela foi construída, né? Então, eu tenho as faces dela aqui, ó. Se eu consigo destacar aqui para vocês, a forma que vocês consigam perceber. Essas faces aqui, ó, elas são as madeiras que eu vou encaixando uma na outra aí, né? Para formar a minha caixa. Então, como se eu tivesse a tampa aqui na parte superior, né? E assim eu vou montando a minha caixa. Só que essa caixa aí, ela tem a espessura de 0,5 centímetros, né? Então eu tenho que pensar o seguinte, ó. Quando eu colocar essa tampa aqui em cima
da madeira lateral aqui, né? Ela tem uma espessura de quanto? 0,5 centímetros. Então, eu vou contar, ó, que essa minha borda que eu estou construindo aqui, ó, ela tem a espessura dada aí pela questão, certo? 0,5 centímetros aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais bonitinho para vocês conseguirem enxergar o que nós temos que pensar. Essa borda que eu estou construindo aí, ó, ela é exatamente, digamos assim, o que a questão está falando aí em relação à borda da espessura da madeira, 0,5 centímetros, certo? Essa região que eu fiz aqui agora. Esse pedacinho aqui, ó, é a espessura da madeira, 0,5, tá? 0,5. Isso aí para todas as faces, digamos assim, né? Da nossa caixa, certo? Tudo isso aí vai ter uma espessura de 0,5 centímetros, né? Então, na parte de cima, né? Quando eu pegar a tampa e colocar sobre essa parte aqui, a face lateral, né? Tem uma espessura de 0,5 centímetros. Se eu pegar a parte da frente, imaginando aqui, ó, a face frontal, né? Aqui também eu teria 0,5 centímetros de espessura, certo? A minha caixa ela é toda com essa espessura aí, ó. 0,5, 0,5, 0,5. Tá aí a minha caixa tentando aqui visualizar como ela é construída. Aí o que acontece, pessoal? Aí a gente comentou duas coisas aqui, né? Ó, a gente falou, como ele quer calcular o volume da madeira, o que me interessa é justamente a madeira, né? Tentei falar uma coisa, mas não deu certo. O que me interessa aqui não é o volume dela em si, o que cabe dentro dela, mas sim a quantidade de madeira que eu vou utilizar. Então, se eu imaginar a caixa, imagina a caixa, né? Essa parte aqui, ó, imagina que tá um oco aqui, né, ó. Essa parte aqui de dentro, né, ó, aqui dentro da madeira, é justamente o que cabe ela, né? Então, vamos supor que, como ela está vazia, tudo que cabe aqui dentro é o ar que cabe, é ar, né? Como ela está vazia, tudo que está aqui é ar. Ar, né? Tá certo? Agora, como eu estou interessado em calcular o volume da caixa, da madeira, eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho que fazer um cálculo da seguinte forma. Eu vou calcular toda o volume da caixa, incluindo madeira, incluindo tudo, né? Que é todas essas dimensões aqui, ó, que foram dadas, né? Ó, 20 centímetros de comprimento, 8 de altura, né? Tudo. O volume completo da caixa. Só que como eu só quero de madeira, então eu tenho que subtrair o quê? Eu tenho que subtrair do volume todo, completo, madeira, tudo. Eu tenho que subtrair o que o que cabe dentro dela, que é justamente o volume de ar, digamos assim, né? Que é o volume o espaço que ela tem dentro dela, né? Para mim colocar o objeto. Quando eu faço essa subtração, o volume completo dela, madeira, tudo que cabe dentro dela, menos o volume interno, que é o que eu estou chamando aqui de ar, né? O que está dentro dela, o ar. Eu tenho apenas o volume da minha madeira, que é o que eu estou interessado em achar na questão. Certo? Qual o primeiro passo mais claro aqui de se calcular? Vamos chamar aqui de volume 1. Seria calcular o volume total da caixa, tudo, madeira com o que cabe dentro. Estou dividido em duas situações. O volume completo, eu estou chamando de volume 1. Depois eu vou calcular somente o volume que cabe dentro dela. Do objeto descartando o volume da madeira, tá entendendo? Aí vamos calcular o volume completo. O volume total da madeira, tudo, é esse cara aqui, ó. É as dimensões que eu tenho da minha caixa. É 20 centímetros, né? Vezes 20 também, né? Para ficar tudo aqui.
20 vezes 20 vezes 8, né? Esse aqui é o volume 1, que é o volume completo, o volume da caixa como um todo. Então, quando eu multiplico tudo isso aí, ó, 20 vezes 20 vezes 8, eu tenho 3.200. 3.200 centímetros, né? Centímetros cúbicos de volume, tá? É o volume todo, o volume da caixa completa. Até que vocês estão entendendo? Aqui eu estou considerando o volume da caixa como madeira e o volume do que cabe dentro dela, né? Que eu chamei aqui, por exemplo, que ela está vazia, o volume de ar que cabe dentro dela, tá certo? Esse é o volume completo. Aí você olha e para, gente, professor, mas não tem resposta. Porque justamente o que eu calculei até agora foi o volume da caixa completa. Agora, como eu quero soldar madeira, eu preciso pegar esse volume, que é o completo, e subtrair de quem? Subtrair do volume que cabe de objeto dentro dela, né? Que é o volume de ar. Agora, justamente vem o detalhe da questão. Como ele disse que cada face, né? Cada pedaço aqui da madeira, né? Cada face dela tem uma espessura de 0,5 centímetros. Então, pessoal, eu tenho que ter uma visão aqui do seguinte. Cada bordazinha aqui dela, ó, tem 0,5 centímetros de espessura, como eu desenhei aqui para vocês, certo? Não sei se vocês vão conseguir captar esse raciocínio comigo aqui. Tem 0,5 centímetros de espessura. Então, é como se eu estivesse montando a caixa, né? Então, esse pedaço aqui, ó, quando eu montar a caixa, né? Essa espessura aqui, ela vai justamente deixar somente esse espaço aqui dentro, né? Ó, que é o espaço de ar, né? Então, como eu quero calcular agora o quanto que cabe de ar dentro dela, eu vou ter que observar o seguinte, ó. Daqui para cá, eu teria quantos centímetros, né? Que é o volume de ar que eu quero calcular. Eu teria quantos centímetros? Aí você observa. A caixa completa, ela tem 20 centímetros de comprimento, né? Só que cada bordinha dessa, ó, como eu disse a vocês, a questão fala, né? Na verdade, cada bordinha dessa, ela tem quantos centímetros de espessura? Camila. Raif. 0,5. Isso, 0,5, exatamente. E aí, como eu quero calcular essa região aqui dentro de A, ó, então, essa medida de azul que eu tracei, ela teria quantos centímetros aqui? Eu tenho que subtrair essa espessura aqui da caixa, da madeira, 0,5, com 0,5, 0,5, 0,5 dá 1 centímetro, né? Então, aqui, ó, eu tenho que cabe de objeto dentro, considerando a espessura, 19 centímetros. Tá certo? 19. Isso aí para todos os lados da minha caixa. Se eu traço, ó, essa medida daqui para cá, ó, essa minha altura aqui. Quantos centímetros eu tenho? Essa região aí. Aqui para cá. 19. 19 também. Exatamente. Porque eu peguei aqui, ó. Aqui tem meio centímetro de espessura. Né? Aí em cima. Com mais meio centímetro de espessura aqui embaixo. Então, aqui também eu tenho 19 centímetros, né? E na minha altura eu tenho quanto aqui, ó? No caso, essa medida daqui para cá, né, ó? Contando a caixa completa, com espessura, com tudo, eu tenho 8 centímetros, né? Só que como eu vou retirar, ó,
essa espessura e essa espessura, que cada uma tem meio centímetro, né? Então, meio com meio dá 1. 8 menos 1, aqui eu teria 7 centímetros, né? E aí, com esse raciocínio, eu estou considerando o que? A minha caixa somente com o que ela cabe de ar, ou seja, de objeto dentro dela, né? Quanto é que ela cabe de objeto dentro dela? Qual é o volume 2? Vamos chamar de volume 2. De objeto que cabe dentro dela. Não estou considerando a madeira. Estou tirando as espessuras, né? Aí eu vou fazer novamente o cálculo. Eu vou multiplicar as dimensões. 19 vezes 19 vezes 7, né? E aí, quando eu multiplico esses valores aí, eu vou ter 2.500, eu fiz aqui já para adiantar para a gente, 2.527 centímetros cúbicos, né? Isso aí, ó, é o volume 2 que se refere a quem? É o volume de ar, o volume de objeto que vai caber dentro da minha caixa, né? Tá certo? Tá dentro da minha caixa. Agora, o gran final agora, né? Ó. Quanto de madeira que eu utilizei? Aí agora eu faço a subtração. O volume da madeira, né? Utilizado vai ser o volume total da caixa, que eu chamei de volume 1, incluindo tudo, volume de ar, volume de madeira completo, menos o volume 2, né? Que é o volume que eu calculei somente o que cabe dentro dela. E aí, fazendo essa subtração, ó, 3.200 menos 2.527, rocha aí o nó. Qual é a resposta? Letra C, exatamente. 673 centímetros cúbicos de madeira, né? Seria a letra C. Tá? Processo da questão. A gente teria que pensar primeiro nesse tipo de raciocínio, né? Poxa, eu só quero o volume de madeira. E agora? Né? Eu não quero o volume completo da caixa. Então eu teria que pensar o que ela cabe dentro dela. Qual é o volume que cabe dentro dela, né? O que a gente fez aqui. Levando em consideração que ele deu a espessura da madeira, né? A espessura da madeira. Então o volume todo, completo, foi o primeiro cálculo que eu fiz. Volume completo da caixa do paralelepípedo, como a gente vinha fazendo. Né? E depois fiz o cálculo somente do que cabe dentro dela. Né? E aí, observando que cada facezinha aqui da nossa caixa tem uma determinada espessura, né? E para que a gente consiga colocar alguma coisa aqui dentro dela, né? Eu não posso considerar o que já está sendo ocupado, que é a espessura, né? Por isso que eu subtraí o 0,5 de cada uma das medidas que foram dadas da questão aí, certo? Não é uma questão muito simples de se pensar por conta dessa pegadinha aí, né? Que teve. Mas em termos de cálculo, em termos de conceito, né? Que é o de volume, seria tranquilo de se fazer, certo? Deu para entender alguma coisa que eu tentei explicar para vocês? É uma ideia mais ou menos parecida, não sei se vocês lembram que eu cheguei a comentar com vocês. Sobre a área da coroa circular. Vocês lembram? Seria a coroa circular, né? Quando você tem duas regiões circulares, né? E aí, uma dentro da outra, vai ficar muito bonitinho não, mas... Deixa eu ver. Meu amigo. Ah, pronto, tá bom assim. E aí você quer encontrar somente a área aqui, ó.
Somente essa região aqui. Quer encontrar o volume somente a área dessa região aqui. Então, o que você faz? Você calcula a área completa, né, do círculo completo todo, incluindo tudo, e subtrai desse pedacinho aqui. Aí, quando você faz isso, você encontra a área dessa região aqui, da coroa circular, que eu estava comentando. Né? Mais ou menos a ideia intuitiva dessa questão aqui também. Eu calculo a área da caixa completa, depois eu subtraio do volume, né? Eu calculo o volume da caixa completa, depois eu subtraio o volume que cabe dentro dela, né? E aí, como ele deu as espessuras, é justamente essa diferença que eu tenho aí no cálculo, no primeiro cálculo, né? Que é descontar as espessuras da madeira que foi dada. Beleza? Então fiquem atentos a esse tipo de questão, assim, quando dá a espessura do objeto, né? Você vai precisar considerar também na hora do cálculo aí. Beleza? Essa aqui é a última de hoje. E essa aqui também, foi, se eu não me engano, foi uma questão do Classic também que eu coloquei para vocês. Né? Não sei se vocês fizeram. Essa aqui também era uma questãozinha do Classic. Uma conhecida marca de chocolate utiliza como embalagem um prisma regular de base triangular, cuja aresta da base mede 3,5 centímetros. Sua altura tem o dobro do perímetro da base, né? Então, sua área lateral, então vê que agora ele não quer o volume, ele quer a área lateral desse prisma. É igual a quanto? Alguém conseguiu fazer essa questão? Aí você, primeira coisa que você pega essa questão, você vai observar o seguinte, né? Ele diz que é um prisma de base triangular, tá? Então, esse prisma aqui, ele está deitado. Você pode pensar, então a base é um retângulo. Acho que ele errou aí, a base seria um retângulo. Tá bom, Thaís. Depois você assiste a gravada. E aí, como eu tenho aqui um prisma que ele tá deitado, né? A gente poderia ser induzido a pensar que a base dele seria quem? Você poderia ser induzido que a base dele seria esse cara aí, né? Ó. Aqui, ó. Esse retângulo aí, né? Ó. Né? Eu poderia ser induzido para pensar isso, mas a base dele é um triângulo, né? E ele disse o seguinte, cuja aresta da base mede 3,5 centímetros. Então, quem é que mede 3,5 aí? É a base. E a base é quem? A base é esse triângulo aqui, ó. Mas, professor, como é que isso aí é a base? Se isso aqui não tá no chão, no solo, né? Justamente, como eu falei, esse prisma ele tá deitado, né? Ele tá deitado. Ele tá deitado para enganar vocês aí. A base dele é esse triângulo aqui, ó. Essa caixinha aí. Tá? E aí, cada aresta dessa aí mede 3,5, né? Então, eu sei que essa medida aqui, ó, vale 3,5 centímetros. Essa outra aqui também vale 3,5 centímetros, né? E essa daqui também mede 3,5, certo? 3,5 centímetros. Aí ele fala também, ó, que a sua altura tem o dobro do perímetro da base. Aí o que seria o perímetro? O perímetro é a soma
das medidas do lado da figura, né? Então, 3,5 mais 3,5 mais 3,5, né? Então, aí quem seria a altura, no caso? A altura é essa medida aqui, ó. A altura é essa medida que vai daqui para cá. Essa é a minha altura, né? Porque, como eu disse, o prisma está deitado para enganar vocês, né? Ele está deitado. Então, essa aqui é a minha altura, que eu coloco a caixinha de chocolate em pé, tá certo? Aí, quanto seria a minha altura? Como ele disse que é o dobro do perímetro da base, né? O perímetro da base mede quanto? Somar 3,5 mais 3,5 mais 3,5, que é a soma das medidas dos lados, dá 10,5, né? 10,5. Só que como a altura é o dobro desse perímetro, então 10,5 vezes 2 dá 21 centímetros, né? Então aqui eu tenho 21 centímetros de altura. Tá certo? Aí em que isso vai me ajudar? Olha só, ele quer que você encontre a área lateral. Ou seja, ele quer essa região aí, ó. A área dessa região aqui. Agora, essa região aí representa o que pra gente, em termos de figura geométrica, né? Representa um triângulo, um retângulo, né? Um retângulo. E aí fica fácil agora de calcular a área desse retângulo. É só eu pegar o quê? A base, no caso. Observa que a base do retângulo, dessa figura aqui, ó, é uma das arestas do meu triângulo, 3,5. Certo? Multiplicar pela altura que a gente acabou de encontrar, 21. Então, 3,5 vezes 21. Aí a gente vai fazer o seguinte, né? Ó. A área lateral da figura, ela vai ser a área da base, medida da base, 3,5 vezes a altura do retângulo, né? Que eu estou calculando essa aqui, ó, vezes 21. Multiplicando isso aí, vai dar 73,5 centímetros quadrados. Aí você vai lá e, ó, tá certo, pessoal? Esse resultado? Tá certo? O que vocês acham? Ele quer a área lateral da figura, tá? A área lateral da figura, ela não se resume somente a esse lado aqui, não. Tem os outros lados também, né? Da área lateral. Eu tenho esse lado, que mede 73,5. E tenho também os outros lados, né? Ó. Eu tenho essa face aqui de trás, né? Ó. E tenho a face de baixo. Eu tenho mais 3 faces, né? Tá vendo aí? Tem que ter cuidado nessas questões que tem esses que a gente chama de distrator. É as questões que induzem você ao erro, né? Então, como ele quer a área lateral, né? Isso aqui é a área da base, né? Então, não estou considerando ela. Base, ela tem essa base aqui e tem essa outra aqui, né? A figurinha fechada. Eu não vou considerar ela para a área lateral. A área lateral é somente esse retângulo, o de trás aqui e esse outro de baixo. Não, então 3 retângulos, né? Então, calculei a área de 1. Então, a área lateral, de fato, é esse valor aí vezes 3, né? Que aí vai dar, ó, 220,5 centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos. Cúbico não, centímetro quadrado, que eu estou trabalhando com área, né? Com volume, né? Então, a resposta, de fato, é essa daqui, ó, é a letra A.
220,5 centímetros cúbicos. Beleza? Duas pegadinhas gigantes aí nessa questãozinha. Mas aí fiquem atentos a esses fatores aí, viu? Dentro das questões de geometria espacial. Quando se falar em área lateral, vocês observam a figura. Quantas faces laterais ela tem? Né? Quantas faces laterais ela tem? Então você tem que contar todas as faces laterais. Ele não está considerando a base. Agora, se pedisse qual é a área total da figura, qual é a área total? Aí você ia ter que calcular a área desses dois triângulos aqui, que são as bases, né? Calculava a área desse triângulo, calculava a área desse outro triângulo e somaria com essa área lateral que a gente acabou de encontrar. Aí acharia a área total da figura. Beleza? Aí a gente finalizou aqui a parte de prismas. Na próxima aula a gente começar a falar das pirâmides e vamos continuar, né? Aí a gente tem o seguinte: a área do triângulo, base, vezes a altura, dividido por 2. Né? Isso é um triângulo qualquer, né? Isso é um triângulo qualquer. Beleza? Base vezes a altura dividido por 2. Aí quem seria a altura desse triângulo aqui? Seria aqui, né? Seria esse valor aí. Mas tem outro triângulozinho também, que é o triângulo equilátero. Aí a área do triângulo equilátero, qual seria a área do triângulo equilátero? Deixa eu lembrar aqui. Pega aí só um minutinho. A área do triângulo equilátero, o que seria o triângulo equilátero? Seria justamente esse triângulo aqui, ó. Tem todos os lados iguais, né? A área do triângulo equilátero já é o lado, ou seja, a medida do lado, né? Do triângulo, no caso, esse lateral aí é L ao cubo, né? Raiz de 3 sobre 2, né? Essa é a forma do triângulo equilátero, certo? L cubo, L ao cubo, aí 3 sobre 2. Tá certo? Aí tem essas duas áreas do triângulo, né? O triângulo qualquer, a gente sabe lá, é base vezes altura dividido por 2. L lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? A gente tira essa altura aqui pelo teorema de Pitágoras, tá certo? L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Um triângulo equilátero. Aí qual é o triângulo equilátero? O triângulo que tem todos os lados iguais, né? No caso seria esse triângulo aqui. Então pega a medida do lado dele, eleva ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa formulazinha aqui, a gente pode deduzir ela pelo teorema de Pitágoras, né? A gente pega um triângulozinho qualquer, um triângulo equilátero. Aí como é que a gente faz, né? De lado L, tá certo? Aí essa medida aqui é a minha altura, né? Essa aqui é a minha altura. Então, como esse cara aqui é L, né? E essa altura aqui, ela divide essa região aqui ao meio, ó. Então, eu tenho esse pedacinho aqui, L sobre 2. Esse pedacinho aqui, L sobre 2, né? E eu sei que a área do triângulo ela é base vezes a altura dividido por 2. Então, quem seria a base aqui, ó?
A base é esse aqui, né? Ó. L sobre 2, L sobre 2, vezes a altura. Como é que eu vou achar essa altura aqui? Eu teria que usar o teorema de Pitágoras, né? Ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo aqui também, ó. Aí calcularia aqui para chegar nessa forma, tá certo? A altura, no caso, seria hipotenusa ao quadrado. Então, a altura ao quadrado igual a L ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Substituiria nessa fórmula aqui, e dessa forma eu chegaria nessa, que é a área do triângulo equilátero. Tá certo? Beleza, Camila? Mas aí se resume a isso, né? Área do triângulo qualquer, base vezes a altura dividido por 2. E a área do triângulo equilátero é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Não precisa desistir não, Vanessa Valesca. E aí a gente chega na forma da área dos triângulos, certo? Então, é isso, galera. Não saiam ainda, que eu vou colocar a lista de presença. Pessoal, alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, certo? Cadê o mouse aqui? Então, finalizando aqui.